Olá, meu amigo e minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, iniciando mais uma semana, agora há apenas 20 dias das nossas eleições presidenciais. E daqui até o dia 2 de outubro, nós que acompanhamos a política de perto, os acontecimentos desse processo eleitoral, nós devemos estar atentos porque nós veremos muitas movimentações. As estratégias das coordenações das campanhas irão se amoldar a cada instante, porque teremos pesquisas eleitorais, a reação do eleitorado em relação aos programas eleitorais nas rádios, nas TVs, as informações que circularão pela internet, os debates que os candidatos comparecerão, e se não comparecerem, nós não teremos debates, e sem ter debates teremos também outro tipo de repercussão. Então são muitas situações. E existe um grande sujeito oculto nesse processo eleitoral, que é o poder econômico. E o poder econômico, ele está todo com a presidência da República, está todo a favor da reeleição de Bolsonaro. Então nós aqui, progressistas, as pessoas de esquerda, os humanistas, os democratas, nós não estamos combatendo apenas esse personagem, mas tudo aquilo que ele esconde, aquilo tudo que está ganhando muito com a presença dele à frente do nosso país. Bom, mas o que é que está acontecendo de novidade, o que é que nós podemos ler dos últimos acontecimentos e o que a gente pode projetar para esses 20 dias e o que pode acontecer, após esses 20 dias. Pois bem, vou conversar com vocês sobre alguns desses fatos aqui no nosso encontro de agora, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse momento a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça o nosso portal, os nossos outros vídeos, compartilhe se você achar bacana, dê seu joinha, mande seus comentários e participe dos nossos chats aqui, que eu abro todos os dias entre 5 horas e 5 e meia para bater um papo ao vivo com vocês, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, quando eu comecei a fazer essa contagem regressiva, isso já faz 341 dias, Eu sempre confiei que a maior parte do povo brasileiro iria compreender o mal que o Bolsonaro, e que representa muitos poderes econômicos por trás dele, fez ao nosso povo de uma maneira geral, principalmente e a partir da pandemia aqui no nosso país. Não vou nem falar da reforma da Previdência, porque isso foi uma lesão tão grande contra o povo brasileiro, mas que teve ali a unidade, a convergência dos grandes veículos de comunicação, do poder econômico, dos bancos, enfim, a quem Bolsonaro serve. Muitas pessoas, eu gosto sempre de sublinhar, pensam que o Bolsonaro briga com a imprensa, com a grande mídia. Ele faz esse mise-en-scène, mas as pautas econômicas que a grande mídia defende, todas elas são defendidas e são tocadas pelo governo Bolsonaro através de Paulo Guedes. Então, nós não estamos lutando apenas contra uma figura inqualificável, um pequeno batedor de carteiras que saiu do submundo da política para virar o presidente da República com todo o seu clã que veio a reboque. Nós estamos aí numa batalha muito mais ampla e ela certamente gera das pessoas que estão nesse processo interpretações muito distintas e nós veremos naturalmente muitos conflitos por busca de espaço. Isso acontece em qualquer processo político aqui no nosso país. Nós temos uma ansiedade natural, porque nós que estamos percebendo o mal que foi causado ao nosso país, as pessoas que estão ao nosso redor, a desumanização, a brutalização de pessoas de carne e osso que a gente conhece, a gente quer logo que Bolsonaro seja arremessado para o lixo da história e eu tenho essa convicção que essa será um resultado final desse processo todo que a gente tem passado aqui no Brasil. E não sou eu só que estou dizendo isso, Quando a gente lê, por exemplo, um editorial do jornal Estado de São Paulo, que representa a fala de uma elite industrial do Estado de São Paulo, muito poderosa, e que faz análises também, levando em consideração todas as informações que a gente tem e que eu compartilho aqui com vocês também, de uma outra forma também de analisar. Diz aqui o editorial em dado momento: de toda forma, e aqui está o ponto a ser destacado, as pesquisas de opinião indicam que o eleitor não é ingênuo. Os quase 4 anos de governo Bolsonaro tiveram profundas e duradouras consequências na percepção do eleitor. Metade da população diz que não votará em Jair Bolsonaro de jeito nenhum. A taxa de rejeição de Bolsonaro não é um fenômeno temporário, fruto de uma insatisfação pontual. Desde a pandemia, parte considerável da população vem manifestando profundo descontentamento com a administração Bolsonaro. Rejeição essa que se consolidou ao longo do tempo.
O dado recente, extremamente positivo em relação à maturidade do eleitor, é que a concessão de benefícios eleitoreiros nesse segundo semestre não modificou a reprovação do presidente Jair Bolsonaro. A última pesquisa do IPEC indicou que 49% dos eleitores afirmam que não votarão de jeito nenhum em Jair Bolsonaro. Gente, é uma rejeição muito forte. E todas as ferramentas que foram utilizadas nesses últimos meses, né, com toda a complacência dos veículos de comunicação, toda a dormência do Supremo Tribunal Federal e toda a parceria, toda a cumplicidade do senhor Augusto Aras, da Procuradoria-Geral da República, isso tudo não ajudou Bolsonaro a ter um índice de aprovação que qualquer país civilizado, diante dessa montanha de dinheiro, qualquer país que tivesse numa situação próxima, estaria ali um presidente com um nível de aprovação muito superior, não fosse o presidente uma pessoa que atuou tão contra o povo brasileiro. E nós vamos vendo também que as campanhas vão tendo alguns reveses, né? Isso vai mexendo, mexe um ponto para cá, mexe um ponto para lá. Uma das esperanças do bolsonarismo, da coordenação de campanha, é de que o 7 de setembro seria um dia para catapultar o presidente da República e mais, né? A gente até se esqueceu. Era uma data para colocar medo na sociedade, para dar um ultimato, né? Que o povo brasileiro estaria indo para as ruas pela última vez. Nós não estamos discutindo mais isso, se você observar. Nós estamos agora vendo o processo eleitoral. O Bolsonaro atrás de voto e as estruturas de campanha se acotovelando, cada uma buscando seu espaço nesse processo todo de uma maneira geral. Mas o Bolsonaro ele não consegue evoluir nessa história. E aí, um dos agentes cúmplices no meio dessa história toda, né, são as grandes famílias empresariais de comunicação do Brasil. Eles fazem uma omissão gigantesca em tudo aquilo de ruim que Bolsonaro fez contra o Brasil e fingem que estão fazendo críticas. E aí o editorial de hoje diz: é inadmissível cortar o orçamento de áreas essenciais. É verdade, né? Por que isso não foi sempre combatido nos principais telejornais? Para ampliar emendas parlamentares, ou seja, dos parlamentares corruptos do Centrão. Isso deveria ser sublinhado. O governo propõe cortes em segurança, saúde, educação e até na merenda. O governo, gente, só não propõe cortes nos juros da dívida, na montanha de dinheiro que o Paulo Guedes fica ali administrando, né, para direcionar para banco. Para isso não tem problema nenhum. Então, a gente vai vendo esse jogo de faz de conta. Eles fingem que estão atacando o Bolsonaro, quando, na verdade, eles estão vitaminando o Bolsonaro para que ele se mantenha vivo nesse processo eleitoral, porque vivo no processo eleitoral, ele enfraquece o processo eleitoral, o debate eleitoral. A gente fica discutindo medo, o pânico, insanidades, e a gente acaba não tendo espaço para discutir o nosso país, né? Eu já comentei isso com vocês de outro modo. Ao mesmo tempo que os cortes são feitos nas áreas sociais, nós vamos vendo a família se movimentando, a família Bolsonaro, para que a gente tenha esse tipo de situação aqui. Os filhos lobistas de Bolsonaro, eles devem ser investigados mais à frente, assim que Bolsonaro perder o poder. A matéria diz: importação de armas de fogo dispara e é a maior em 25 anos. Gente, é um negócio impressionante. E esses CACs, né, esses clubes de caçadores em centros urbanos, continuam sendo foco para armas para o crime. Atalhos para o porte. CACs usam aplicativos e redes de clubes para contornar regras. Gente, é uma pobreza geral. E aí o que acontece? Nós vemos essa brutalização das pessoas no cotidiano. Ontem eu comentei isso com vocês, né? É impressionante, você está conversando com uma pessoa que você considerava, pessoa equilibrada, inteligente, de repente o cara começa a repetir as mesmas coisas que Bolsonaro diz. E aí você joga um argumento racional, o cara te rebate com outra coisa. E aí você joga outro argumento racional, quando ele não tem mais nada a dizer, aí ele diz assim: mas e o PT? E o Lula? E a esquerda? E os comunistas? Aí você fala: realmente ficou ruim de conversar, você é obrigado a mudar de assunto. Isso é uma coisa que deixa a gente com muita ansiedade, né? Você quer que a eleição aconteça logo para que essas pessoas parem de ter esse tipo de referência da insanidade. Muitos pensavam que com a morte de Olavo de Carvalho, a insanidade dessa gente desceria alguns degraus, né? Que você teria ali gente menos aparelhada. Não, parece que eles pioraram. Ficaram agora sem um tutor
orientando as insanidades de uma forma orgânica, agora a insanidade está desorgânica, né? Está desorganizada, está espalhada por todos os lados. Pois bem, e aí a gente vai vendo situações que eu já comentei com vocês ontem, que foi aquele empresário que negou comida a uma pessoa, que é o retrato dessa brutalização, né? Que a gente vai vendo no cotidiano, as pessoas se convertendo em pessoas boas, solidárias, pessoas atentas ao sofrimento do outro, em pessoas que viram cabos eleitorais ensandecidos de uma seita fundamentalista que no fundo da história, no fim da história, estão sempre a serviço de grandes grupos econômicos. A gente vê essa situação aqui muito, que é um paradoxo, né? Deus transformou o mal que ele fez em bênção, afirma diarista humilhada por bolsonarista. Então ela está recebendo uma série de apoios, e se eu fosse a campanha do ex-presidente Lula, eu marcaria um encontro com essa senhora, para dar um abraço nela, enfim. Seria uma forma de fazer um contraponto a essa desumanização que virou o pano de fundo nas discussões políticas aqui no nosso país. E aí, gente, só para a gente não esquecer essa história dos imóveis do Bolsonaro, do enriquecimento do Bolsonaro, quando a gente vê uma notícia como essa aqui, ó, Justiça do Rio bloqueia 2.800.000, né, em bens de delegado e outros suspeitos de esquema de propina. Carros de luxo do delegado preso Maurício Demétrio vão novamente a leilão. Os 3 somam quase meio milhão de reais. Bom, você vê um delegado de polícia que ganha, um delegado de polícia não ganha tão menos do que um deputado federal, do que um outro cargo público. Como é que uma pessoa com esse cargo público consegue ter esse patrimônio desse delegado? Obviamente chamou atenção. Ué, se chamou atenção em relação a ele, não chama atenção em relação a outros políticos, por exemplo, como o presidente da República e os seus filhotes? Pois bem, esse assunto não pode ser esquecido, gente. Isso aí tem que ser martelado o tempo todo, porque é uma forma de desmascarar essa grande fraude que o Bolsonaro junto com a sua família. A matéria aqui do Brasil de Fato nos lembra disso. Família Bolsonaro, 51 imóveis em dinheiro vivo, é destaque nas redes sociais. E não pode morrer esse assunto. O clã, ele está tentando se manter no poder e conseguir uma reeleição para Bolsonaro para simplesmente escaparem de todas as imputações criminais, né, que a gente já conhece. Quando a gente vê uma situação como essa, que o Bolsonaro indicou ali o Cássio Nunes para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, a gente vai vendo como é que essa turma toda opera. Eles querem apresentar um projeto de emenda constitucional para ampliar de 11 para 15 ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí o Bolsonaro teria condição, se reeleito, coisa que não vai acontecer aqui no nosso país, né? O povo brasileiro não vai deixar essa tragédia acontecer. Pois bem, mas ele teria ali uma maioria absoluta dentro do Supremo Tribunal Federal, indicando personagens como esse Cássio Nunes Marques, né? Que não explicou ainda como é que foi essa história, que está voltando agora. Eu vi no 247 uma matéria sobre isso, e eu vi no Tiago dos Reis também, e hoje eu estou acentuando essa situação para a gente não esquecer. Vida boa, advogado banca viagem de jatinho de Cássio Nunes a Paris, um bate-volta de 250 mil. E o advogado, um tal do Peixoto, ele ganhou 300 milhões de reais de honorários por estar advogando contra os interesses da Petrobras, a favor dos interesses de um esquema que ele montou para favorecer algumas prefeituras que seriam, em tese, merecedoras de royalties do pré-sal, royalties do petróleo. Então, são contra essas figuras, contra essas práticas, esse tipo de situação que está acontecendo aqui no nosso país, que eu e você estamos trabalhando, nós estamos conversando com as pessoas, nós estamos tentando chacoalhá-las, tentando pelo menos mostrar para as pessoas que ainda estão indecisas, e olha, você quer votar em qualquer candidatura? Vote, você é simpático a um, simpático a outro, mas não vote em Bolsonaro, porque votar em Bolsonaro é você estar votando contra os seus filhos, votando contra o Brasil, votando contra a nossa soberania, votando contra a infraestrutura da nossa nação, para que ela jamais se converta numa nação desenvolvida. E aí, gente, não é pânico moral, não é fazer uso das mesmas ferramentas que essa gente faz, não. O medo, vote no candidato A, o candidato B, porque senão... Não é essa a questão é fática. Se nós permitirmos que Bolsonaro continue à frente do nosso país, nós teremos, de fato, a continuidade disso que está acontecendo de ruim contra o Brasil. E aí não é a teoria do pânico, é simplesmente a realidade, e a dura realidade. Gente, eu fico por aqui,
Mais uma vez, um grande abraço em todos vocês. Obrigado por vocês estarem aqui no nosso portal. E daqui até o dia 2 de outubro, vamos ter muitas situações para discutir aqui no nosso portal, tá bom? Conto com vocês. Até o nosso próximo encontro. Tchau!